Porque depois dos R$ 10.000 investidos tudo começa a ficar mais fácil. Calma. Antes que você pense que eu vou te vender milagre, fórmula secreta ou prometer que sua vida muda da noite pro dia, deixa eu te explicar exatamente o que acontece. Porque não é mágica. Não é sorte. E também não é sobre ficar rico rápido. Esse vídeo é dedicado para uma pessoa muito especial, minha esposa. E o motivo vai fazer você refletir sobre a sua própria jornada. Ela começou um projeto aqui em casa com R$ 1.000. A meta dela é clara: chegar nos primeiros 10.000 em um ano. Só que quando eu conto isso, sempre aparece alguém dizendo: mas vocês são casados, o dinheiro não é tudo junto? Você já não passou dos 100.000? Não fica fácil assim? E eu sempre brinco: se eu não sei, o advogado sabe. Mas a verdade é que eu quis que ela começasse do zero para sentir na pele o que todo investidor sente no começo. A dificuldade, a ansiedade, a vontade de desistir e, principalmente, a necessidade de paciência. E é aqui que eu quero que você pare e pense. Comenta aqui embaixo. Você já conseguiu juntar R$ 10.000 alguma vez na sua vida ou ainda está na busca desse primeiro marco? Eu quero saber em que ponto você está, porque isso muda completamente a forma como você enxerga o dinheiro. A realidade é dura. 90% das pessoas nunca vão ter R$ 10.000 parados na conta. E não é porque ganham pouco. Muitas vezes é porque vivem endividadas. Eu já conheci gente que ganha 10.000 por mês e não consegue ter 10.000 guardados. Você tem noção disso? A pessoa recebe 10.000, mas não consegue acumular 10.000. Por quê? Porque as contas comem tudo. Financiamento, cartão de crédito, parcelas, boletos, padrão de vida alto demais para o salário. No fim do mês não sobra nada para investir. Eu entendo isso porque eu já estive aí. Já tive nome sujo. Já tive financiamento de carro pagando R$ 800 por mês num Uno. Quando aquela parcela acabou, foi como se tirassem um peso das minhas costas. Naquele momento eu percebi uma coisa poderosa. Em vez de pagar juros para o banco, eu poderia receber juros do banco. Em vez de ser refém, eu poderia ser sócio. Eu deixei de ser inimigo do sistema financeiro para me tornar aliado dele. Comecei a investir em empresas sólidas, em setores perenes, comecei a estudar renda variável, fundos imobiliários, dividendos. Mas deixa eu falar uma coisa importante. Uma das maiores críticas que eu recebo é essa: você pode morrer amanhã. Por que não curte mais a vida? Por que não gasta mais? Vai viajar, vai aproveitar. E eu sempre respondo com calma: paciência. Curtir a vida não significa torrar tudo. Eu fui para Ubatuba esses dias. Mostrei aqui. Ano passado eu casei, troquei de carro, peguei um modelo mais simples, planejado. Não fiz loucura. Eu vivo, mas com estratégia. Tudo na vida exige abdicação. Faculdade exige 4 ou 5 anos de dedicação. Medicina pode exigir mais de 10 anos. E nem sempre o retorno é apenas dinheiro. Muitas vezes é estabilidade, propósito, vocação. Então por que com o investimento as pessoas querem resultado imediato? Porque acham que em 6 meses vão virar milionárias? A maioria das pessoas que começam a investir desiste antes dos 10.000. E não é porque o investimento não funciona. É porque a mentalidade ainda não virou. Elas querem 1.000.000 antes de conquistar os primeiros 1.000. E isso gera frustração. Você que ganha 2.000 acha que o problema é o salário. Aí passa a ganhar 4.000 e pensa: agora vai. Mas se não houver educação financeira, os 4 viram novos compromissos. Depois 6 não são suficientes. 8 não bastam. Tem gente ganhando 50.000 e gastando 70. Endividada. Estressada. Ansiosa. Porque o problema nunca foi apenas ganhar mais. O problema é como você administra o que ganha. O dinheiro não traz felicidade plena. Ele resolve problemas quando você não tem. Depois que você tem, surgem outros desafios. Saúde, família, propósito. A ganância não tem limite. Não existe valor que satisfaça quem não aprendeu a ser disciplinado. Então o que realmente importa no começo? Os aportes. Pequenos aportes constantes. R$ 100 investidos hoje viram 200 amanhã, que viram 300 depois. Os juros começam pequenos, quase invisíveis. Mas eles estão ali. A famosa bola de neve começa devagar, quase engatinhando. E aqui está o segredo que pouca gente aceita: você não deve mirar no 1.000.000 quando ainda está no zero. Mire nos primeiros 1.000. Depois mire nos 5.000. Depois nos 10.000. Metas menores criam vitórias frequentes. Vitórias criam motivação. Motivação gera consistência. Consistência constrói patrimônio. Quando você sai do zero e bate R$ 1.000 investidos, parece pouco para quem está de fora. Mas para quem nunca teve nada guardado,
É uma mudança gigantesca. 5.000 já começam a gerar um rendimento perceptível. 10.000 então começam a mudar o jogo mentalmente. E é exatamente isso que quase ninguém fala. Antes dos 10.000, os juros compostos existem, os dividendos existem, mas tudo parece lento demais. Depois dos 10.000, não é que o rendimento vira mágico. É que ele começa a ficar visível. Se a pessoa gasta 2.000 por mês, um rendimento de R$ 100 já representa uma parte do custo de vida. Já paga uma conta de água, uma academia, uma despesa do mês. Você começa a conectar o investimento com a vida real. O investidor que enxerga o dinheiro trabalhando para pagar uma parte da sua vida nunca mais pensa igual. Ele deixa de ver apenas números na tela da corretora e começa a enxergar liberdade. E foi isso que aconteceu comigo quando bati meus primeiros 10.000. Eu lembro claramente. Demorei quase um ano para chegar lá. Um ano inteiro juntando, errando, aprendendo, controlando o gasto. Mas depois que bati os 10.000, algo mudou. Não foi só o número. Foi minha cabeça. No mês seguinte eu já vi valorização na carteira, vi dividendos pingando, vi meu aporte somando. O patrimônio saiu de 10.000 para mais de 12.000 somando aporte e mercado. Depois 13. Depois 14. Depois 15. Em alguns meses eu já estava nos 20.000. O que levou um ano para conquistar, dobrou em poucos meses. Não foi milagre. Foi aporte constante mais rentabilidade mais disciplina. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Não para iludir você. Não para prometer riqueza rápida. Mas para te mostrar que os primeiros 10.000 são decisivos. Eles não mudam sua vida financeiramente de forma imediata. Mas mudam sua identidade. Você deixa de ser alguém que vive no limite e passa a ser alguém que constrói patrimônio. E quando a identidade muda, o comportamento muda junto. A partir do momento em que a identidade muda, tudo começa a se encaixar. Você deixa de ser aquela pessoa que vive apagando incêndio, que espera o salário cair para pagar boleto, que fica ansiosa quando o cartão fecha. Você passa a se enxergar como investidor. E isso muda a forma como você consome, como você trabalha, como você pensa no futuro. Depois dos 10.000, o que realmente cresce não é só o patrimônio. É a confiança. Você começa a fazer contas diferentes. Em vez de pensar quanto falta para o fim do mês, você pensa quanto posso aportar esse mês. Em vez de reclamar do banco, você começa a analisar em qual banco faz mais sentido investir. Você deixa de ser apenas cliente e passa a ser sócio. Quando eu bati meus primeiros 20.000, foi ainda mais forte. Porque ali eu já tinha provado para mim mesmo que não era sorte. Não era um mês bom. Não era uma valorização isolada. Era um processo. Em um ano, depois dos 20.000, eu já estava perto dos 47.000, praticamente dobrei. E eu vim de salário mínimo. Isso não é sobre genialidade. É sobre constância. Depois, no final de 2025, eu já estava perto dos 93.000, dobrei de novo. E hoje ultrapassamos os 107.000. Quando eu olho para trás, eu percebo que tudo começou lá atrás, naquele momento em que os 10.000 pareciam um sonho distante. Se eu tivesse desistido antes, nada disso existiria. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Não foi a rentabilidade que fez a maior diferença. Não foram os dividendos extraordinários. Não foi uma ação que explodiu. O que fez diferença foi a soma de 3 coisas simples: aporte frequente, tempo e mentalidade ajustada. As pessoas querem um evento transformador. Querem um investimento que multiplica por 10, querem a oportunidade única. Mas ignoram o poder de repetir o básico por anos. O investidor que vence é aquele que aguenta o tédio, que suporta meses de rendimento pequeno, que não se desespera quando o mercado cai, que continua aportando mesmo quando parece lento demais. E aqui entra uma parte muito importante. Muita gente fala: mas depois dos 10.000 você já está rico? Não. 10.000 não mudam seu padrão de vida drasticamente. Se você não aportar valores altos, não existe milagre. Se você investir 100, 200 por mês, o crescimento será gradual. E tudo bem. O problema é que as pessoas querem colher antes de plantar. O que realmente muda é que você deixa de ser endividado crônico. Você deixa de viver no zero. Você começa a dormir mais tranquilo. Eu lembro da época em que meu nome estava sujo, que eu tinha financiamento, que qualquer notificação do banco já dava frio na barriga. Aquilo tira sua paz. Tira seu sono. Tira sua energia. Hoje é diferente. Não porque eu sou milionário, mas porque eu sei que estou construindo algo. Eu sei que o dinheiro está trabalhando junto comigo. Eu sei que, mesmo que aconteça algum imprevisto, eu não estou mais no ponto zero. E deixa eu tocar em um ponto que quase ninguém fala: aposentadoria.
Você realmente acredita que vai viver tranquilo dependendo apenas do sistema público? Mesmo que você consiga se aposentar relativamente cedo, o valor provavelmente vai ser suficiente para pagar contas básicas. E olhe lá, a vida está cada vez mais cara. Alimentação, lazer, saúde. Basta sair para comer uma pizza, tomar um café, resolver algo simples que você percebe como o dinheiro vai embora rápido. Agora imagina depender exclusivamente disso. Sem renda extra. Sem investimento. Sem dividendos. É essa a realidade que você quer? Quando você começa a investir e atinge 10 mil, 20 mil, 50 mil, você começa a enxergar outra possibilidade. Você começa a visualizar um futuro onde o dinheiro paga parte das suas despesas. Onde você tem escolha. Onde você pode dizer não para algo que não faz sentido. Isso é liberdade financeira em construção. E presta atenção, liberdade não significa nunca mais trabalhar. Significa trabalhar porque você quer, não porque está desesperado. Significa ter poder de decisão. Quando eu bati 100 mil, não foi só o número que me emocionou. Foi lembrar do começo. Foi lembrar do financiamento do Uno. Foi lembrar do nome sujo. Foi lembrar de quando 10 mil pareciam impossíveis. Se eu consegui sair daquele ponto, qualquer pessoa disciplinada consegue sair do zero para os primeiros 10 mil. E eu falo isso olhando para minha esposa começando com R$ 1.000. Porque eu sei que o processo funciona. Eu sei que ela vai enfrentar meses difíceis. Vai ter mês que parece que não anda. Vai ter mês que a rentabilidade cai. Mas se ela continuar aportando, estudando, ajustando mentalidade, os 10 mil vão chegar. E quando chegarem, ela vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Não é sobre enriquecer rápido. É sobre se transformar no tipo de pessoa que constrói riqueza. Então, se você ainda está no zero, não se compare com quem já tem 100 mil, compare-se com quem você era ontem. Se você ainda não chegou aos 1.000, foque nos primeiros 1.000. Se já chegou aos 5 mil, mire nos 10 mil. Cada meta cumprida fortalece sua disciplina. No final das contas, depois dos 10 mil fica mais fácil sim. Não porque o dinheiro faz mágica, mas porque você já provou para si mesmo que consegue. E quando você prova isso, ninguém tira mais da sua cabeça que é possível chegar aos 50, aos 100 e um dia ao 1.000.000. O dinheiro começa trabalhando pouco. Depois trabalha mais. Mas quem realmente precisa evoluir primeiro é você. Porque quando a mentalidade muda, o patrimônio inevitavelmente acompanha.